Então, pessoal, vamos fazer agora uma correlação entre os projetos, né, em Laravel e o eCidade com o Laravel atualmente implantado no sistema, né? Ou seja, a nossa versão do eCidade atualmente ela utiliza a camada API e algumas chamadas para os templates, né, utilizando o Laravel. Então vamos ver como que é essa correlação, entender bem como funciona esse projeto. Bom, primeiro, nós temos aqui o eCidade, uma instalação típica do eCidade. Essa instalação típica do eCidade tem lá, né, os arquivos distribuídos, como a gente já conhece lá no eCidade, né, a maior parte deles aqui, os arquivos de entrada, o ponto de entrada dos arquivos, dos módulos, na verdade, estão na raiz do projeto, né? Enfim, mas vamos nos ater ao seguinte: nós temos aqui um diretório, esse diretório app, que é justamente o diretório onde ficam o core, né, do Laravel, né? Ou seja, a camada Laravel, digamos assim, né, do eCidade. Então aqui a gente tem tudo que você vir lá em uma instalação típica do Laravel, você vai ver aqui também. Agora tem uma diferença no que diz respeito à arquitetura, né, modular do Laravel. Ele utiliza aqui uma arquitetura hexagonal, né? Ele utiliza aqui uma estrutura hexagonal. Nessa estrutura hexagonal você tem abaixo de app, você tem um diretório chamado domain, e nesse domain dividido aqui praticamente os módulos do eCidade. Então, nessa estrutura, se você der uma olhadinha, né, você tem aqui, por exemplo, o assinador, assistência social, cidadão, cliente, configuração, core, educação financeira, gestor, enfim. Se eu pegar aqui, vamos por base aqui a educação. Aqui no caso da educação, você tem lá, né, no módulo educação, nessa área aqui nós temos ali as sub-áreas ou submódulos, que é a alimentação escolar, biblioteca, censo e escola. Vamos expandir aqui escola. E dentro de escola você tem toda uma estrutura de, por exemplo, né, controladores, aos controllers. Se a gente der uma olhadinha nesses arquivos de controller, nós vamos verificar que temos um controlador típico Laravel, né? Então aqui está o controlador, e esse controlador aqui ele vai funcionar como o controlador padrão aí do Laravel, né? A diferença é que está dividido em domínios aqui. Então os controllers, nós temos aqui também os models. Nesses casos aqui, os models, nós temos aí, por exemplo, dentro dos models, você tem lá, vamos lá, o model escola, por exemplo, sempre tomando como base escola. Então, no model escola, você tem lá um model típico aqui, Laravel também. Beleza? Então, nós temos aqui um model, né, onde aqui está dizendo quem é a tabela, né, a tabela escola, lá do banco de dados do Postgre, você tem lá o esquema escola e o banco e a tabela escola. E aqui a chave primária, se vai usar timestamps ou não, se vai ser auto-incremental ou não, enfim, isso aqui já faz parte lá da camada model do Laravel, do Eloquent propriamente dito, digamos assim, que vai pegar isso aqui e utilizar. E prosseguindo um pouco mais, a gente vai ver aqui também as demais ações aqui. Por exemplo, os requests. Esses requests aqui é quando se faz uma interceptação da requisição, e aqui aplicam-se regras, né, regras a essa requisição. Então, essas regras de validação aqui, né, vai dizer se os dados estão aceitos ou não, validados ou não, os dados que estão sendo enviados via requisição GET ou POST, enfim, qualquer que seja ela. Muito bem, então esse request ele vai ser interceptado
ele vai interceptar a sua requisição para validar, né? Ele vai interceptar a sua requisição para validar os dados daqui. Aqui nós temos os resources. Nesses resources aqui é uma camada que vai adaptar os dados provindos, né, ou provenientes lá do banco de dados do eCidade, né, do padrão do eCidade, e ele tem, chegando aqui, ele vai fazer uma adaptação, vai fazer um adapter desses dados para o modelo do eCidade. Então ele vai pegar os dados que estão vindo, né, a partir dessa injeção de dependência aqui, e esses dados então serão convertidos do modelo trivial, do modelo padrão do eCidade, para esse modelo aqui, usando o Laravel. Então, basicamente, isso aqui é um adapter, né? É um padrão de projeto chamado adapter, que vai adaptar os dados que estão vindo lá do eCidade para serem usados na camada lá do Laravel, né? Então, aqui a Scholar Resources tem essa atribuição, né? Ou esse objetivo, ou essa responsabilidade. Então, prosseguindo, a gente tem também aqui, olha, o Services, né, onde a gente vai aplicar alguma funcionalidade, né, paralela aí ao que a gente está consumindo, né? Por exemplo, mais uma vez aqui, eu vou pegar aqui esse arquivo troca alunos turma service, por exemplo. Então, aqui é um serviço, né, que vai ser chamado e avaliado e executado, né, quando houver uma troca de turma do aluno, né? Enfim, são services. Beleza, então por aqui já deu para perceber que essa divisão em domínios é muito legal. Tem toda uma estrutura do Laravel, só que dividido em domínios, né? Se a gente for nessa mesma ideia, nesse mesmo raciocínio, nós vamos lá agora para a camada View, lá em Resources View do Laravel. A gente vai ver também que foi dividido em domínios, tá? Então nós temos aqui, lá em Resources Views, nós temos aqui no domínio, ó, educação, escola, e aí você tem lá cadastro, procedimentos, relatórios, né? E aí se eu pegar aqui então bases curriculares.blade.php, a gente vai ver que é um típico arquivo Blade, né? Só que aqui esse Blade, o Blade não está tendo a responsabilidade, por exemplo, de injetar diretamente o HTML. Ele está fazendo uma chamada aqui a um componente escrito em React, né? Na verdade não React, é escrito em Vue.js. Então esse componente escrito em Vue.js vai renderizar, né, o conteúdo aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês aqui que nesse caso o componente Vue.js ele vai estar aqui, ó. O componente Vue.js ele vai estar lá em Resources View, né? Resources View, Components, e aqui no componente você tem lá os componentes criados. Vamos ver especificamente bases curriculares. A gente vai ver que ele também está dividido em domínio, ó. Então nós temos aqui componentes, escola, né? E aqui dentro vamos ver lá bases curriculares. Tá aqui, ó, bases curriculares. E aí bases curriculares CRUD, que é esse componente. Então bases curriculares CRUD, você tem um componente Vue.js, né, que está fazendo que tem a responsabilidade de exibir aquela tela, aquela informação, tá? Ou seja, o Blade, o template Blade ali só está sendo um invólucro para que seja renderizado naquela posição ali, né? Seja renderizado o Vue.js, tá? Muito bem. Aí você vendo tudo isso aqui, você começa a perceber
que uma vez que você pegue essa estrutura, que entenda bem essa estrutura, você consegue dar manutenção facilmente no Laravel, entendendo essa nova estrutura. Uma outra coisa interessante aqui também é o seguinte: quando você está trabalhando com as rotas, vamos dar uma olhadinha nas rotas agora. Como que funcionam as rotas? As rotas aqui nesse novo contexto do E-Cidade com o Laravel, ela vai funcionar assim: você tem as rotas web, aquelas rotas que chama um modelo, né, que chama lá um recurso, né? E nesse caso, essa rota web vai mostrar na tela para o usuário. Então essas rotas web aqui foi modificada para que tenha um diretório, e a partir desse diretório, mais uma vez, né, separado em domínios, você tem lá a educação, o domínio educação. Então você tem lá, por exemplo, a gente está usando sempre como exemplo escola, tem lá o escola. Aqui em escola você tem todas as rotas, né, que serão chamadas quando você acessar o domínio. Nesse caso aqui, quando a rota web fizer uma chamada para uma tela qualquer. Então nessa rota aqui, você tem as rotas GET, chamado histórico escolar. Quem é a view que vai responder? Olha, nesse caso aqui eu já estou, essa rota aqui está dizendo, olha, quando essa rota for chamada, ele vai chamar esse template aqui, que é essa view aqui do Blade, tá? E se a gente expandir isso aqui, a gente vai ver que essa view aqui, ó, ela vai ser chamada, que vai por sua vez renderizar um componente Vue.js, tá? Então essa é uma rota web. As rotas do tipo API, essas rotas, elas são chamadas quando, por exemplo, uma tela, um componente ou uma requisição Ajax precisar de dados, né? Que é na maioria das vezes. Então aqui, por exemplo, também nas rotas API, dividido aqui em domínio, nós temos a educação. Aqui na educação e escola você tem o conjunto de rotas API. Qual a diferença de rota web para rota API? Numa rota web, essa rota vai chamar uma tela para mostrar para o usuário. Numa rota API, essa rota vai chamar um recurso e vai lá, por exemplo, no banco de dados, obter os dados em JSON e vai alimentar uma interface, alimentar uma view, alimentar um recurso qualquer. Então aqui, se eu pegar, por exemplo, essa rota aqui API, você vai ver que essa rota API, ela de fato chama, né, um recurso que vai dar um retorno em JSON, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então vamos lá pegar uma rota dessa qualquer API, né? Se eu pegar aqui dentro dessa rota API, você vai ver que ele vai chamar aqui, né, um controlador, um controller, e esse controlador ele vai então retornar dados. Então se eu tiver aqui, se eu for lá em app domain e escola controllers, que é onde estão os meus controladores, você vai ver que ele realmente vai retornar para a gente um JSON com os dados, e esses dados alimentarão lá a camada, né, a camada lá view, né, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó, escola, e aí vamos dar uma olhadinha aqui, controllers, e aí eu vou pegar aqui base curricular controller, que é o que a gente viu lá. Então repare que ele vai buscar os dados necessários e vai retornar esses dados. Então esses dados serão retornados para a interface via Ajax, né, por exemplo. Então geralmente esses dados serão entregues para um componente Vue.js, ou também para um componente legado lá do E-Cidade, né? Quando eu falo componente legado, são aquelas telinhas, aqueles padrões de tela legadas aí do E-Cidade. Então vocês viram aqui que
é só uma questão de uma alteração na estrutura para compor os recursos dentro agora dessa nova versão, né, ou nossa nova forma de desenvolver utilizando o Laravel dentro do E-Cidade, tá? Muito bem. Agora, todas essas configurações aqui que vocês estão vendo dentro do E-Cidade, isso aí é de fato feito lá dentro dos arquivos, né, normais aí do nosso Laravel, né? Então você vai entrar lá nos providers, vai ver como que ele se comporta aqui, né, lá no app service provider, né, no alt service provider. Algumas alterações, algumas modificações foram necessárias fazer, né, para adaptar o Laravel ao E-Cidade, né, para fazer uma aplicação do E-Cidade dentro do Laravel. Então você tem lá as rotas, por exemplo, onde ele vai encontrar as rotas que são rotas padrões, mas os mapeamentos, né, para as rotas, como ela é vista, por exemplo, dentro do E-Cidade, tá? Então tudo aqui em providers você tem isso aí. Você tem lá as traits, né, que são aqueles arquivos que você desenvolve como se fosse uma classe, mas ela pode ser acoplada a uma classe existente, ou seja, ela vai, uma vez feito isso, ela vai fazer um mixing desses métodos dentro da classe, sem necessariamente você sem que necessariamente você crie esse método dentro da classe. Ele vai simplesmente fazer um mixing, né? Incorporar os métodos já existentes da classe com esse aqui, fica tudo muito transparente. Esse aqui é trait que a gente pode utilizar sempre que um método for utilizado por várias classes, né? Enfim, o restante continua tudo igual, certo? O restante é tudo igual. Uma outra coisa que a gente tem que observar aqui é o seguinte: como nós estamos lidando aqui com Laravel, nós temos lá os arquivos, por exemplo, os arquivos de configuração gerais aqui, né? Por exemplo, aqui no Laravel, nós temos o .env, deixa eu chamar por aqui, o .env. Esse .env ou .env é o arquivo, digamos, central de configuração do sistema. Aqui que diz, né, qual é o banco, qual é a senha, né, enfim, o usuário está aqui. Além, né, esse .env aqui é utilizado pelo Laravel, mas a gente sabe que os arquivos legados, a aplicação legada aí do Laravel utiliza o db, né, com .php. Então esse db.php ainda continua existindo aqui por conta dos recursos legados, né? E basicamente é isso, né? Então sempre quando a gente desenvolver um módulo, der manutenção em um módulo para o E-Cidade, com essa nova realidade, com essa nova forma da gente desenvolver dentro da E-Cidade, a gente vai respeitar sempre a arquitetura que está aqui abaixo de app, né? Todo aquele ciclo de controller, model e view, tá? E uma camada de Vue.js. Depois eu vou preparar uma aula específica já iniciando o desenvolvimento de um módulo, já utilizando essa nova estrutura do E-Cidade junto com o Laravel. E aí é interessante também, importante vocês estudarem o Vue.js, porque o Vue.js versão 3 está intimamente ligado aqui ao nosso sistema E-Cidade novo. Não, a gente fala novo, mas na verdade é o E-Cidade usando o Laravel. E aqui dentro toda e qualquer modificação que você fizer, é óbvio, né, que você tem que compilar, tá? Então você tem que compilar, que é um assunto para a próxima aula. Então qualquer modificação que você fizer aqui no componente Vue.js, você vai lá em Resources Views e lá em JS, você vai ter que fazer um build, né?
E esse build então é o que vai ser enviado lá para a produção. Então, na próxima aula nós vamos ver especificamente esse build, como é que é feito, como é que a gente vai pegar essa aplicação, um módulo que a gente desenvolveu ou deu manutenção, como é que a gente builda para colocar em produção. E é isso aí, galera. Essa aula foi muito mais uma correlação, né, para a gente entender bem a nova estrutura utilizadas aí pelo sistema e-Cidade. Valeu, até a próxima.